Pode Tudo, podcast da Tricom Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tilp. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo da Tricom Coworking, né? Nós que somos o primeiro coworking industrial e logístico aqui da região de Joinville. Hoje nós estamos aqui com um convidado que é presidente do Núcleo de Jovens Empresários da CIG, e eu ia falar da CIG Jovem, né? Mas já mudou um pouquinho no tempo, até porque lá atrás eu fui um dos fundadores também. Eu estou aqui com o Gustavo Antunes Batista. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Jonas. É uma honra estar aqui contigo, tá? Muito grato pelo convite e fico à disposição, né, de trocar aí umas ideias aqui sobre empreendedorismo jovem, né, com você e seus ouvintes aqui. Muito bem, e assim, ó, já explicando o programa, né, a gente está aqui online, não tem corte, é tudo ao vivo, a cores, né, obviamente que depois quem vai assistir no seu ao vivo, no seu tempo, e no final a gente costuma fazer uma pergunta capciosa, né, aquela pergunta que o cara pensa assim, ixi, agora como é que ele vai sair dessa, né? Qual que é a pergunta capciosa? Eu ainda não sei, mas ao longo da nossa conversa a gente vai descobrir. Combinado. Meu amigo, hoje você está como líder, né, como presidente do Núcleo Jovens Empreendedores da CIG, né? Quantas pessoas tem no núcleo hoje? Qual que é o desafio? Qual que é a visão que se tem para esse ano que você está conduzindo aí mais uma vez esse desafio? Então, foi uma honra, né, ter essa oportunidade de estar com o presidente do Núcleo Jovem, onde já passou de mais de 1.000 pessoas, né, por esse núcleo desde a sua fundação. Uau! Isso é um número legal, cara, bacana. 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas, né? Mais de 1.000 nucleados, né? Que estiveram como nucleados, né? CPFs como nucleados. Porém, a gente sabe que esse número foi muito maior porque teve muitos convidados, né? Que acabaram participando. A gente tem uma política de que você pode participar 3 reuniões, né? Sem se nuclear. E as pessoas acabam tendo momentos de insight, né? Ou estavam apenas para conhecer e acabam muitas vezes não se nucleando, deixando para outro momento, né? Então... E também a gente tem que dizer assim, tem 1.000 porque você só pode permanecer no núcleo enquanto é jovem, né? Até quando é jovem? Essa é a pergunta. Então vamos lá, vamos adiantar essa pergunta. A gente até mudou para a CIG, Dia CIG Jovem para Jovens Empreendedores, porque o nosso estatuto ele previa que podia participar somente até os 40 anos de idade. Isso, eu lembro bem. Eu ajudei a escrever isso aí. E hoje, os 40 anos de idade é somente para os diretores, né? Então, presidente, né, no cargo que eu estou atualmente, a vice-presidente, tesoureiro e secretário. Então, o restante dos participantes, eles precisam ser jovens empreendedores, né? Que é jovem de idade, que é até 40 anos de idade, ou jovens realmente que estão buscando empreender. Então, por exemplo, a pessoa que desenvolveu uma carreira de 30 anos numa multinacional e acabou se desligando da empresa por algum motivo e resolveu empreender. E ele precisou do zero criar uma nova empresa e se desenvolver. Então, esse novo empreendedor ele pode ter 60 anos e ser um jovem empreendedor. Exatamente. Porque ele está empreendendo agora. Exatamente. A gente cita muito o seu Ninfo, né, como exemplo, porque ele é uma pessoa que já tem mais de 60 anos, por exemplo, mas é uma pessoa que tem uma cabeça muito jovem, ideias maravilhosas, né, e que acabam contribuindo muito com a sociedade. Então, até de tempos em tempos, a gente convida ele, né, para palestrar, para saber o que ele tem de inovações, né, que a gente pode se inspirar um pouco, né? Porque ele tem uma história trilhada de verdade, assim, passo a passo e se renova dentro das suas ideias, né? Exatamente. Então, hoje nós temos 57 nucleados, né? Onde que tem pessoas que têm mais de 40 anos de idade. 57 nucleados? É o maior núcleo, então, da CIG hoje? É um dos maiores. É um dos maiores. Não é ainda o maior, mas a gente tem um planejamento para subir para qual núcleo? Agora fiquei curioso. Hoje nós estamos perdendo para o núcleo das mulheres, né? É um núcleo muito engajado também. Empoderado. E a nossa missão, né, é realmente desmistificar um pouco, né, que os jovens empreendedores é somente para homens empreendedores, né? A gente tem buscado muito público feminino e elas têm participado muito, né? Que bom.
Até minha diretoria, eu brinco que é uma das diretorias mais femininas, porque eu estou como presidente, eu sou o único homem na chapa. Então, a minha vice-presidente é mulher, minha tesoureira é mulher e minha secretária é mulher, né? Então, é uma chapa bem... Você é o bendito entre as mulheres. Exatamente, exatamente. Eu brinco que essa diretoria, ela me puxa muito, né? Aham. Então, a gente faz umas agendas muito bacanas. A gente até criou uma hashtag, né? Toda semana tem Núcleo Jovem, né? Toda semana tem. Isso, então, E aí, o que vocês. As reuniões são toda semana mesmo? toda semana. Então, nós temos toda terça-feira às 18h30 algum encontro, né? Salvo algumas exceções, né? A gente já transferiu o horário algumas vezes para uma pauta às 16 horas ou para um outro dia, né? Numa quarta-feira, para fazer uma formatura da geração empreendedora. A gente tem um programa muito bacana. O que é formatura da geração empreendedora? Fiquei curioso. Então, a gente tem um programa onde que a gente desenvolve em 4 encontros um programa para jovens, né, que estão no segundo ano do ensino médio, para eles aprenderem sobre o que é empreendedorismo, né, desmistificar um pouquinho, porque tem muita gente que fala que empreendedorismo é somente para quem tem um CNPJ. Esse é um programa de palestras, é isso? Então, a gente faz inicialmente uma palestra, né, cerca de 2, 3 horas mais ou menos, esse primeiro encontro, sobre o que é empreendedorismo, né? Então, desde a criação do CNPJ ou fazer parte de um CNPJ e sendo intraempreendedor. E no segundo encontro já a gente parte para uma aplicação de um método, né? Que esse método ele vem da FACISC, né? Onde que a gente faz parte por meio da CIG. E essas palestras, elas acontecem na sede, na CIG, ou vocês vão a alguma escola, algum bairro? Como é que funciona? Então, como esse projeto, né, nós temos 4 multiplicadores do projeto, eu fui um deles no ano de 2022, a gente tem autonomia para escolher se a gente vai até a escola ou a gente traz eles para algum local onde que a gente sediará o programa, né? Podendo ser a própria CIG ou uma Expoville, como exemplo, né? Então, a gente tem essa autonomia. No ano de 2022, como nós estávamos retomando o programa por conta da pandemia, que não podia mais fazer de forma presencial, Sim. a gente acabou escolhendo uma única escola, né, uma escola estadual, que é a Plácido Olímpio de Oliveira, que fica aqui no Bom Retiro. E a gente escolheu, né, 46 alunos, né, da turma do segundo ano do ensino médio para desenvolver esse programa com eles, né. No final, 19 alunos acabaram apresentando o projeto, né. Eles acabaram se unindo em 5 pessoas por equipe, e essa equipe tinha a missão de montar uma empresa, né, um projeto de uma empresa, Tipo uma empresa júnior, é isso? mais ou menos, né, Uma startup, né? isso, mais ou menos, né, nessa visão. E aí o que ocorreu, né, esses 19 jovens, eles apresentaram para uma banca que a gente acabou chamando, né, os parceiros do programa, e por meio disso, eles apresentaram, por exemplo, o projeto, vendas, para quem que seriam os clientes deles, como que eles iriam se posicionar para o marketing, né? Como que eles queriam desenvolver, panfletagem, mídias sociais. Então, tudo isso eles precisavam desenvolver. Fornecedores, quem que seriam os fornecedores deles? Qual que seria o custo? Né? Então, a gente tinha, digamos que um tabuleiro, né, onde que eles precisavam preencher e, com isso, montar uma apresentação. Nessa apresentação, né, a gente teve uma empresa que escolheu um grupo feminino, né, e essas moças que venceram, né, essas jovens, elas apresentaram para a banca estadual, né? Ah, tem um concurso que vai subindo. Isso. Então, primeiro tem uma banca em Joinville e depois vai para uma banca estadual. Nessa banca estadual, né, a gente acabou ficando primeiro colocado na região norte, né, Legal. sendo que tem várias regiões aqui do estado. Interessante você falar, eu estava lembrando, um tempo atrás a gente fez um trabalho lá no Piauí, e aí, se eu não me engano, foi através do Sebrae de lá, eles fizeram um reality show, né, que tinha o propósito de criar o empreendedorismo, mas as pessoas, né, aí acompanhadas, sendo filmado, era um programa de TV que tinha um horário que passava e que daí todo mundo podia assistir. E o detalhe é que, às vezes, é fácil empreender quando você está no meio dos teus, né? Sim. Eles eram desafiados aí para uma cidade diferente, onde não tinha o produto deles, e eles tinham um final de semana para fazer o resultado, né?
Eu achei muito interessante essa ideia de, né, sair do meio onde você está, né, e aí para um meio onde você não tem amigos, não conhece pessoas e ter que colocar o teu produto num curto espaço de tempo. E aí, obviamente, eles tinham diferentes jornadas para estar sendo cumpridas com todo essa produção por trás acontecendo, né? É incrível porque, querendo ou não, essa pessoa tem que novamente aprender, né? Qual que é a cultura desse espaço que eu estou indo, né? Como é que eu vou fazer negócios? Qual que vai ser as conexões que eu vou gerar? Que vai ter que começar o caminho todo do zero novamente, né? Então, acredito que o desafio fica ainda mais ponderado, né? E, novamente, né? Eu acho que estabelece um padrão também, né? Para todo mundo, né? Então, todo mundo tem que partir do zero para a competição, né? Então, acredito que é bacana esse projeto. Por falar em educação empreendedora, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer através de um programa da FACISC, que é o programa de sucessão familiar, né? Não sei se é esse o nome, Programa de Sucessão Familiar, é isso? Isso, da FACISC. Da FACISC, e você era um dos participantes junto com o teu pai lá, né? Ou seja, né, já vivendo um momento de passagem de bastão, você vem da área contábil, eu também, então somos dois contadores, só que eu sou contador de história, tu é um contador de verdade, né? Mas me fala um pouco como é que foi esse processo e por que ele foi importante, né? Esse caminhar, né, num processo sucessório dentro de uma empresa que está fazendo a sua história. Então, deixa eu contar a história da empresa de contabilidade que temos desde o zero, né? Uhum. Então, em 93, a empresa não tinha sido fundada ainda e meus pais acabaram se conhecendo num baile de contadores aqui em Joinville. 93. Em 93. E nisso, meu pai já tinha a ideia de montar o escritório, mas ele não tinha certeza ainda, né, se seria realmente em Joinville. E ele acabou conhecendo minha mãe no baile, meio difícil, né? Mas acabou conseguindo conquistar ela, né? E começaram a namorar e tal. E aí ele voltou para Criciúma, né? Conversou com os pais e realmente... O teu pai era de Criciúma? Ele era de Criciúma, na época ele morava em Criciúma. Aham. E aí ele decidiu que ele retornaria para Joinville e começaria do zero, né? Ele já tinha uma sociedade lá em Criciúma, ele já tinha um escritório em Criciúma, com outro sócio, ele acabou vendendo a parte dele para o sócio e montou do zero novamente aqui em Joinville. Como é que é o nome do escritório mesmo? Aqui pode tudo, pode fazer o comercial, inclusive. Então, o nosso escritório é a Suprema Assessoria Contábil, né? Ela fica aqui no Costa e Silva e ela foi fundada em 15 de janeiro de 94, né? Então, meu pai fundou junto com um sócio e... Fez aniversário esses dias, então. Fez aniversário esses dias. E eu brinco muito que o escritório é como se fosse meu irmão mais velho, né? Eu sou filho único, né? Mas como o escritório nasceu dia 15 de janeiro de 94 e eu dia 25 de janeiro de 95... 29 anos, né? O escritório tem 29 anos. E eu tenho 28, né? Eu brinco que ele é o irmão mais velho, né? Então tem pessoas lá que já têm 20 anos de experiência no escritório. Aham. Né? Então a gente, desde que eu era jovem, eu já pequeno, com 4, 3 anos de idade, eu ficava perambulando lá pelo escritório, né? Brincando com as caixas de arquivo morto que a gente brinca, né? Que era onde que a gente entregava os documentos. Não, peraí, como é que é brincar com uma caixa de arquivo morto? Explica a brincadeira agora. Eu já fui criativo desde pequeno, né? Então, por exemplo, pegava a caixa de arquivo morto, que ela não tinha mais utilidade, porque já estava judiada de ir e voltar, ir e voltar. E aquela caixa de papelão, eu pegava os meus carrinhos que eu tinha da Hot Wheels ou algo semelhante, fazia um furo na caixa, e aí brincava de estacionar os carrinhos lá e fazia, digamos, uns prédios, né? Fazia uma mini cidade, né? Com as caixas, né? Então, inicialmente, a gente não tinha uma condição financeira média na época, né? Era meio que a gente estava começando, né? Com o escritório. Sei como é. Já fui dono do escritório de contabilidade e já teve a época de vender o almoço para poder pagar a janta. Mais ou menos nessa linha. Então, a gente não tinha babá na época, ninguém podia ficar comigo na época, porque todo mundo precisava trabalhar na família. Então, eu ia até o escritório muitas vezes. Jovem aprendiz, então. Eu era um jovem aprendiz, muito jovem. Muito jovem. Muito jovem aprendiz. Isso. E aí, acabei criando, né, essa brincadeira. Então, logo em seguida, né, tinha a recepção dos clientes e tudo mais. E às vezes eu ia pegar um copo d'água na recepção e ficava conversando com os clientes já desde jovem, né? Então, até os clientes que estão com a gente desde 94, eu tenho muita afinidade com eles, né? Então, chama até por apelido, de vez em quando
a gente frequenta a casa de outro, a gente criou uma amizade, né, com esses clientes. E nessa época de começar, 94, o meu escritório começou em 95, contábil. Ter uma linha telefônica era uma dificuldade, celular não existia, né? E eu lembro que no caso do meu escritório eu dividia o telefone com o meu cunhado que morava ao lado, né? E aí tinha uma linha puxada lá para minha casa para eu poder atender. E eu ficava puto da cara quando meu sobrinho, que hoje tem quase 30 anos, ele atendia: alô? Quem tá falando? Porque a gente queria justamente passar uma imagem profissional, mas obviamente estava se adaptando ao que dava na época, né? Exatamente. Imagino que não devia ser diferente no mundo dos teus pais contigo em casa, Olha, naquela época. pior que era, né? Eu acho que desde pequeno eu tinha muito a cultura de ajudar, né? Aham. Então, eu queria de alguma forma ter uma iniciativa para ajudar meus pais, seja atendendo um telefone, abrindo a porta. Então, sempre fui muito Solícito. solícito, essa palavra que eu posso utilizar. Então, desde pequeno, meus pais estavam no associativismo também. E seja da Jorpem, eles estiveram juntos na fundação da Jorpem também. Que legal. E a gente passava junto, né? Momentos, jantares, reuniões, né? Porque era o que a gente tinha na época, né? Então, realmente era uma vivência que eu tinha desde pequeno. Estar entre empreendedores. E isso acabou me chamando muita atenção. Pô, como é que eu posso ser um empreendedor no futuro? Então, lá em 2007, eu tinha um desafio de querer seguir um caminho que era fora da empresa dos meus pais, porque meu pai falava assim: ei, Gustavo, contador é pra louco. Não faz isso, não faz isso. Não vai trabalhar no escritório contábil. Tenha uma experiência fora da empresa. Isso, legal. Então, tá bom. Então, eu me perguntei qual que era a minha paixão, e era o ramo automotivo. Eu sempre adorei carros, né? Então, desde o carrinho, desde a Hot Wheels. E eu fui buscar alguma coisa que era próximo, né? Então, eu fui para a Escola Técnica Tupi para ter um curso de ferramentaria lá em 2008. Né? Então, em 2010, quando eu estava no ensino médio, eu acabei escolhendo começar mecatrônica, né? Porque era uma extensão dessa ferramentaria. Porém, eu vi que não era o caminho certo para mim, né? Então, eu acabei... Mecatrônica é contabilidade, então. Da mecatrônica contabilidade, exatamente. Então, eu acabei fazendo cerca de 3 meses. Eu percebi que era algo muito diferente do que eu almejava, né? E acabei decidindo que o ramo automotivo seria mais um hobby do que uma profissão, né? E aí, acabei tendo minha formação primeiro, não ciências contábeis, mas direito. Então, a gente passava por um momento muito desafiador no escritório contábil, né? Então, eu tinha muita incerteza de qual que era o caminho que eu queria no ensino médio, até por isso que me acendeu a chama do Geração Empreendedora, né? Uma paixão pelo Geração Empreendedora. E eu tinha um primo que ele era psicólogo e ele tinha acabado de conhecer uma ferramenta, né, de teste de aptidão profissional. E aí acabei realizando aquela... Qual ferramenta que é? Vamos fazer a propaganda aqui. Olha, era um aplicativo bem... Ah, era um aplicativo. Era um aplicativo de uma universidade federal de Minas Gerais, que tinha feito por alguns professores, né, e alunos, só que agora eu não me lembro qual que era o nome da ferramenta. Você aplicou a ferramenta Isso. e deu contabilidade. Deu ciências políticas, direito e mais alguma outra. Só que na época o cenário político ele não era favorável, né, aqui no país. Eu acabei escolhendo direito porque eu já tinha muitos parentes que já eram advogados, né? E eles tinham uma condição boa, né? De tempo e de vida. Então eu falei, pô, por que não, né? Já que meu pai está reclamando de ser contador, pode ser que o caminho jurídico seja um bom caminho. Complementar até, né? E até complementar. Então acabei decidindo ir por esse caminho, né? Percebi que o caminho jurídico também não é o mar de rosas como todo mundo vendia. E acabei tendo alguns desafios no meio do caminho, né? Então, comecei a faculdade de Direito em 2013 e comecei a trabalhar no escritório em 2012. Então, No escritório do teu pai, daí. No escritório do meu pai. Então, comecei como estagiário, né? Então, passei por vários setores da empresa. E essa relação era fácil ou o pai é mais duro com o filho?
tem dois lados, né? A gente não... Não é a pergunta capciosa ainda. ainda não é, mas essa eu já tenho um pouco mais clareza, né, dessa pergunta, porque já escutei muito dessa pergunta. Aham. Ela tem dois lados, né? Porque muitas vezes você tem bônus dessas condições, mas você também tem um ônus. O bônus é que às vezes você, por exemplo, tem uma facilidade de sair mais cedo, né? Então, eu preciso de tal compromisso, eu posso ir? Pode, mas o ônus é que tu vai ter que recuperar, né? Então, tinha todo aquele controle. Gustavo, eu vi que tu saiu, tu precisa recuperar esse tempo ali. Tu tem que dar o exemplo. Sim. Né? Então, sempre tive essa questão. A questão da cobrança também, né? Mas por que fulano só faz isso e eu tenho que fazer tudo isso? Não, porque tu tem que aprender todas as etapas, né? Então, eu comecei na parte do RH, eu auxiliei na parte de captação de documentos, de admissões, né? Então, todas as empresas que precisavam contratar algum funcionário, eu auxiliava no preenchimento ali do formulário, verificava se estava correto e passava para o analista. E aí o analista dava o feedback se eu tinha feito essa análise corretamente ou não. E aí comecei a desenvolver, né, esse lado na época que era um período em alta de contratação, acredito que era em março. Na época, em março, lá de 2012, a gente tinha um ritmo muito frequente de contratações. A economia estava super ativa, né? Isso. Principalmente por conta da construção civil, né? Então, a gente tinha clientes da construção civil que, em março, os projetos bombavam. Porque muita gente, né, daquele setor, ele pedia para ser desligado lá em dezembro. Porque era época de praia. Então, a pessoa, eu não quero trabalhar como pedreiro, quero. Vou para a praia ser garçom. Mais ou menos nessa linha, ou vender picolé na praia, alguma coisa assim. E aí, em março, voltava esse fluxo. E é natural até hoje. E aí, como tinha essa questão, eu fui auxiliar nesse setor também. E aí, depois fui para o financeiro, fui para a qualidade, fui para o contábil fiscal, para lançar nota fiscal, verificar se a nota fiscal estava correta. Enfim, auxiliar realmente os contábeis. Das suas especialidades, né? A área fiscal, é isso? Hoje eu falo muito na questão tributária, né? Então, a gente tinha um cenário caótico na época na empresa, porque tinha alguns impostos que os nossos clientes, eles na hora de mexer na nota fiscal, eles não tinham o devido cuidado. Então, eles pagavam, digamos que uma alíquota de 17%. Né? Então, digamos, né? Você sabe muito bem, mas eu vou explicar para quem nos ouve, né? Legal. Então, o valor da nota fiscal era R$1.000 e tinha que pagar 17% de ICMS, ou seja, R$170. Porém, se descobria que, em determinadas condições, ele podia aplicar um benefício fiscal de não 17, mas de 12 ou de 7. E aí, nisso, ele estava deixando o dinheiro na mesa para o fisco. Né? Então, ele estava pagando a mais do que devia. E nisso, a gente contratou um profissional terceiro, e esse profissional terceiro ele acabou realizando, né, todo um fluxo de operações e me chamou a atenção porque ele sentava do meu lado. E aí eu comecei a perguntar, mas por que tu faz isso? Como é que tu faz? Como é que tem certeza? E comecei a instigar ele. Na época que eu somente lançava documentos. E instigando ele, né, ele falou, cara, que legal, cara, que tá aprendendo. Geralmente, quando eu faço essas análises, o pessoal acha chato. Né? Acho que eu sou o cara que quero achar pelo em ovo. E não é bem assim. Então... E ali a empresa perde muito recurso do imposto, né? Isso. Em um trabalho que a gente fez para um determinado cliente, a gente conseguiu recuperar R$200.000. Nossa. Né? Então, R$200.000 em imposto é dinheiro. E sendo que... O cliente pagou mais pela contabilidade, por isso? Ele tinha uma participação, com certeza, no processo. No caso, como a gente tem que fazer um trabalho de mapeamento das informações, né? A gente realmente fez um serviço de consultoria, né, tributária, né? Então, ele pagou uma porcentagem referente a esses valores restituídos. Mas tem muita gente que acaba falando que é o dever da contabilidade, né? Então, esse que a minha indignação é que todo mundo acha que o contador é a extensão do fiscal, né? E às vezes até o contador acha isso mesmo, né? Exatamente. E não recebe do poder público, né? Recebe do contribuinte que está pagando os honorários. Exatamente. A gente até brinca, né,
Eu falei isso na minha apresentação da formatura desse programa de sucessão familiar, que isso é um papel de contador do nível 1. Né? O computador do nível 1, ele pega o documento, ele lança no sistema, transmite as obrigações para o fisco e envia a guia para o cliente pagar. Mas ele não faz análise do documento, ele não verifica se está correto ou não. Né? Isso já é mais para o nível 2. Né? Então, isso era o nível 2 que a gente vinha tentando desenvolver na empresa naquela época. Já isso lá em 2013 para 2014. Tem nível 3? Tem nível 3 também. Qual que é o nível 3 agora? O nível 3 ele é mais na questão de governança, né? Então, é o contador como conselheiro na empresa. Então, o meu pai, por exemplo, né, hoje ele já está nessa questão de nível 3, onde que nós temos alguns clientes, por exemplo, em São Paulo, outros no Paraná, entre outras regiões, e ele vai até o cliente para realmente transmitir qual que é a opinião dele sobre o balanço, né, o balancete, os indicadores que geram referente a essas informações. Trabalha com análise, então, né? Essa análise, né? E também os investimentos da empresa, né? Os recursos que ela tem disponível, aonde que vai alocar. Então, por exemplo, tem muita gente que queria investir na Bolsa de Valores ao investir na própria empresa. Só que quando que isso é melhor para a empresa ou não, né? Sim. Então, tudo isso, o contador ele consegue fazer uma projeção. Qual que é a projeção de crescimento que está a empresa e aonde é que está as principais oportunidades do mercado? Qual que é a tendência do mercado? E aí isso a gente vai realmente instigando o cliente, né, a direcionar para onde que ele quer ir. Porque, exemplo, a pandemia, né? Sim. A pandemia a gente teve cliente que cresceu em empresa mais de 400%. Ele já tinha estruturado sua empresa para o e-commerce lá em 2019 ou até antes e estava pronto quando chegou a pandemia. Ele somente começou a anunciar lá no Mercado Livre, Americanas, e foi. Né? Então, de 100 mil reais por mês, teve cliente que estava com 10 milhões por mês. Então, foi algo bem desafiador, né? Toda essa parte estratégica e que a gente instiga os clientes, eu acho que é um diferencial. Por isso que a gente chama de nível 3. Falamos de trabalho, falamos de associativismo. Agora vamos falar do teu hobby. É automobilismo ainda? O que é o hobby para você como um jovem empresário, como um líder na tua geração? Então, eu participo do CEGESC, né, o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, por conta da presidência do Núcleo Jovem. E eu acabei criando um novo hobby, né, que são as viagens, né? Então, viagens de carro, principalmente. Aham. Então, eu tenho o hobby do carro e as viagens, né? Então, eu acabei misturando uma espécie de conexão. Pelo menos 3 vezes por ano, a gente acaba fazendo alguma viagem, pelo menos eu com a minha noiva ou com meus pais, ou até mesmo sozinho. E essa viagem, ela tem que ter 2 pilares, né? Realmente o turismo, né? O lazer, e também um pouquinho de cultura de empreendedorismo, né? Então, entender como que é empreendedorismo na cidade, ou participar de alguma palestra ou workshop na viagem que nós estamos indo, né? E isso acaba me dando um gás muito maior. O CEGESC ele envolve quantos municípios hoje, quantas representações aqui em Santa Catarina? Então, a última informação que eu tive teve 80 cidades. Uau! E tu já visitou quantas? Eu já visitei cerca de 18. Muito bem, então tem um trecho aí para queimar. Num dos programas anteriores aí a gente falou, né, e fica a dica aqui para ti também e obviamente para quem está nos ouvindo, por menor que seja a cidade, ela tem uma história. Né? Se a gente pode de alguma forma ler a história dessa cidade antes, quando a gente viajar e estiver nela, ela vai ter mais cor, vai ter mais altura, vai ter mais profundidade, porque tu vai entender a cidade, né? Perfeito. Até Talvez seja até um desafio para os presidentes da CEGESC, né? Que estão recebendo, imagino os outros lá, contar a história da sua cidade. Perfeito. Eu até falo muito isso, né, com quem eu converso, que são de outros estados, que você não sabe o potencial que tem em Santa Catarina. Tem muita gente que acaba indo para a Europa, quer ir para Estados Unidos, algo do tipo, só que a gente já tem referências aqui no estado. A gente tem praias maravilhosas, a gente tem uma serra que neve,
que faz neve, isso que neva. Enfim, aqui o Perini, onde que estamos localizados, ela é referência da América Latina, né? Então, olha só os lugares ricos, né, que a gente tem aqui no nosso estado. E tem muita gente que acaba, né, falando muito mais sobre lugares fora do país do que aproveitando o que a gente tem. Então, essa oportunidade de conhecer um pouco mais o estado acabou brilhando ainda mais meus olhos referente ao orgulho de ser catarinense. Eu tenho um desafio que eu lancei junto com a minha esposa. A gente, uma vez por mês, a gente sai para viajar de carro, levando as bicicletas. Então, o nosso passeio é um passeio bimodal, carro e bicicleta. Quando a gente escolhe uma cidade catarinense, aí o detalhe é uma cidade catarinense, são 295 municípios para visitar. Quando a gente começou a fazer a conta, né, uma vez por mês, 295 municípios, a gente descobriu que ia levar 30 anos. Aí o que a gente fez? Não, então a gente vai fazer uma viagem e vai tentar, no final de semana, pelo menos fazer 3 cidades nesse roteiro, que a gente mais ou menos tem feito, né? Então baixou para 10 anos. Então a gente tem 10 anos para conhecer Santa Catarina, né? E o bacana, assim, é realmente como cada cidade tem a sua particularidade. E eu já me surpreendi com várias cidades, né? Sou joinvilense da Gema, como costumo dizer, mas tem algumas cidades que eu disse assim, pô, eu moraria nessa cidade. Essa cidade é legal para morar. Então, é bacana quando você se percebe dentro desse convite de gostar de um lugar, né? Exatamente. E a questão da cultura também, né? Eu ia citar, por exemplo, a cidade de Treze-Tílias, né? É uma cidade maravilhosa. Que vota para as eleições na Áustria, né? Exatamente. Então, e eu fiquei muito curioso, tá? Mas por quê, né? E aí a gente foi entender um pouquinho da cultura deles, né? Até cerca de 80% da população, né, de Treze-Tílias acaba indo muito para a Áustria, né? Então, ou eles acabam indo para universidades lá, trabalhando lá fora, né? E somente tem uma casa ali em Treze-Tílias, ou até mesmo nasceram na Áustria, né? Nesse período e depois acabaram voltando para Treze-Tílias para ajudar a colonizar, né, essa cidade. Então, uma cidade com cultura tirolesa, né? Então, tem muitas fábricas lá, né? Então, é um escopo bem bacana ter conhecido essa cidade. E realmente me encantou, né? A gente ficou hospedado num hotel tradicional. Então, já de início, até agora não me recordo qual era o nome do instrumento musical, mas ele tinha cerca de 5 metros, né? Onde que tinha uma pessoa tocando. As cornetas para tocar. Assim. Exatamente. Então, foi muito bacana, né? Isso a gente somente via em filmes, né? Filmes europeus lá da Áustria, Suíça, né? Algo semelhante. Foi muito bacana ter essa experiência. E por sinal, nós estamos aqui gravando dentro da Alcotea Filmes, vou fazer até o comercial dele, né? E como é importante o filme, né? Para resgatar o nosso desejo de viajar, o nosso desejo de estar dentro desse cenário, né? E Santa Catarina é uma coleção de cenários. Mas o nosso tempo terminou, Gustavo. Eu gostaria agora de deixar o microfone aberto para que você, como um jovem empreendedor, né, dinâmico, que eu já percebo desde o momento que eu te conheci, deixe um recado aí, está aberto o microfone para você falar para o público que está nos ouvindo aí. Qual que é o grande conselho, as dicas, né, a lição de vida que você quer passar? Então, primeiramente, gostaria de agradecer novamente, né? Foi uma honra estar aqui presente contigo, bater esse papo, né? E eu gostaria de passar a mensagem referente a se capacitar realmente, né? Fazer networking com o pessoal e se inovar cada vez mais. Buscar ter um diferencial, né? E é isso que é a nossa missão no Núcleo Jovem da CIG, né? Toda terça-feira, buscar melhorar um pouco mais. Então, até você falou sobre a Alcotea Filmes, eles são nossos nucleados também, participam quase toda semana. A gente pode tudo, viu? Quase vai reprisar bastante. Então, participam quase toda semana lá no Núcleo Jovem e realmente é essa missão, né? Se doar, né? Cada vez mais, que você vai aprender cada vez muito mais. Então, obrigado novamente pela oportunidade e espero que possa ter provocado algumas pessoas a participarem também do Núcleo Jovem. Muito bem, Gustavo. Muito obrigado pela tua presença. A gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Aguarde o nosso próximo programa aqui no Pode Tudo da Tricom Coworking. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricom Coworking com Jonas Tube.